Quem tem governado o seu coração? Qual tem sido o verdadeiro Senhor da sua vida? Somos o povo da esperança. Nossa dependência não está nas coisas e nas circunstâncias da terra, mas na certeza de que, independente do cenário, a bondade e misericórdia do nosso Deus continua nos perseguindo. O Senhor é a nossa torre forte e a nossa certeza em tempos de fraqueza. Vamos seguir em nossa jornada até Pentecostes, aprendendo as lições do rico insensato, na terceira mensagem da série Lições de Jesus para hoje, nas parábolas de Lucas. Insensatez. Característica de quem é insensato: falta de juízo, loucura, ato resultante da falta de bom senso, ponderação, imprudência, loucura. Há anos eu venho construindo uma jornada, uma carreira, uma vida, e olha onde estou, estou no topo, vejam, no topo, olha essa prateleira, cheia de troféus. Vocês conseguem ver essa parede com tantos diplomas, certificados, quadros de honra? São tantas riquezas, fortunas, que eu nem tenho onde guardar. As empresas crescem cada dia mais. Onde posso guardar tudo que tenho? Por que eu não pensei nisso antes? Vou derrubar tudo e construir uma empresa maior, um depósito maior. Assim eu estarei ainda mais alto, no topo mais alto. E quando eu estiver lá, eu vou poder me sentar no mais alto monte e dizer para mim mesmo: eu consegui. Vou poder comer e beber do melhor dessa terra, descansar. Cheiro de sossego e de paz. Colher os frutos do meu trabalho. Bom, isso é o que eu achava, até que eu ouvi uma voz me dizendo: insensato, louco. Ainda nessa noite pedirão a sua alma. E aquela mesma voz ainda me disse: olhe, quem vai cuidar das suas empresas, fortunas, riquezas? E naquele momento, eu percebi que eu estava sozinho. Assim é aquele que guarda suas riquezas para si, mas não é rico para Deus. Muito boa tarde para você, seja mais uma vez bem-vindo à Igreja da Cidade, Campus Colina. Que alegria receber você aqui nessa tarde para meditar com a gente sobre essa riqueza que são
as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. E nós acabamos de ver aqui, nesse monólogo, uma dessas parábolas, está lá em Lucas 12, tão forte, tão confrontadora, sobre o rico e insensato. Meu nome é Mariana, sou uma das pastoras aqui da Igreja da Cidade. Tenho a alegria de estar com você aqui nessa celebração, nessa tarde, nessa culto de ceia, né? É muito especial viver tudo isso com você. Temos aprendido essas lições. As parábolas é tão interessante porque elas são histórias simples, mas elas trazem lições profundas para a gente. Elas revelam pensamentos, mentalidades, valores que Jesus queria que fosse transformado. Então, muitas vezes, ele ensinava por meio de parábolas, de pequenas histórias que trazem lições para nós. E uma dessas histórias tão fortes, tão confrontadoras, foi essa história do rico insensato. Certa vez, você sabe que Jesus ensinava para as multidões, falando sobre o reino de Deus. E de repente alguém chegou para ele e falou: Jesus, eu quero que o senhor resolva aqui um caso de justiça, um caso financeiro. Eu e meu irmão estamos brigando pela herança. E Jesus, conhecendo o coração daquela pessoa, então conta essa história do rico insensato que eu quero refletir com você aqui nessa tarde. Lucas 12, 15, Jesus disse: então Jesus lhe disse, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Todo tipo de ganância. Porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você vê que tem coisa que é a mesma coisa faz milênios, né, gente? Não é coisa de agora, não. É da natureza do homem. A ganância, o querer ser por aquilo que eu tenho. Né? Por aquilo que eu aparento ter, pela grife ou por uma conquista, ou talvez algo que eu me sinta superior ao outro. Mas Jesus fala que isso é loucura, que a gente, nós precisamos tomar cuidado com isso. Adam Clarke falou: os ricos são cheios de desígnios sobre esta vida, mas em geral não meditam sobre a eternidade, até que os seus bens e as suas vidas lhes sejam arrebatados. Essa parábola não é necessariamente sobre riqueza. Ela é sobre a visão da nossa vida. Você concorda comigo? Ela é sobre a nossa noção de como nós vemos a nossa vida, que é breve, curta e passageira. Eu pisquei e vou fazer 40 anos. Não é? Passa muito rápido. Então, qual é a prioridade que a gente tem dado para as nossas vidas? E eu quero também falar uma coisa aqui. Às vezes a gente vê um monólogo assim, você fala: bom, não é para mim, porque eu com certeza não estou ali no topo, não tenho carro importado, não tenho vários diplomas, nem várias empresas. Né? Então, olha, para falar a verdade, eu estou ali suando para pagar o boleto aqui no fim do mês. Né? Vivemos num país com muitos desafios, o mundo é cheio de desafios, e é muito provável, pode ser que você não seja um bilionário aqui no meio, né? Mas eu quero falar algo para você. Se você nasceu no Brasil, se você mora em São José dos Campos, se você teve 3 refeições hoje, se você tem uma cama para dormir, você é rico comparado com a maioria da população mundial. Você é rico. Deus te deu recursos, Deus te deu algo, sabe? E o que nós vamos fazer com isso? Qual é o valor? Como temos visto a nossa própria vida? Segundo comentário que eu quero fazer aqui, a questão desse homem não era ter a riqueza. Deus abençoou ele, a sua terra produziu demais. Era uma bênção. O problema foi o que ele fez, como é que ele tratou essa bênção. A história não é o rico desonesto. Não, ele era honesto. Ele trabalhou, ele deu duro. Talvez ele, colocou outra técnica para ter uma colheita mais abundante. Ele trabalhou, era legítimo. Ele não roubou de ninguém, não. Mas ele era o quê? Insensato. Ele não era sábio. Por quê? Porque ele não soube entender ao certo qual era o valor daquilo que ele tinha e o valor daquilo que ele era. Isso é uma lição para a gente. Sabe, essa parábola também nos fala algumas lições, né? São muitas, mas que Jesus cuida de nós. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus doador. Tem gente até que não acredita nele, mas essa pessoa, ela recebe das bênçãos do Senhor. Não é?
A bênção da criação, a bênção da família, a bênção do poder produzir riquezas, a bênção da saúde, esse é o nosso Deus. É um Deus voador. Deus cuida de nós e Deus cuida de você. E eu oro que a sua terra seja próspera e frutífera. E que você receba abundantemente mais. E isso também nos leva a pensar que se Deus cuida, então é um ato de descrença achar que Ele não vai fazer isso. E colocar num recurso material ou em algo que me dê segurança, o meu fundamento. Não, tá tudo bem, porque fiz concurso público. Não, tá tudo bem, porque eu já tenho essa aposentadoria. Não, tá tudo bem, porque papai, né? Não, querido, quem cuida da sua vida é Deus. Quem provê sobre a sua vida é Deus. E você pode confiar que Ele cuida dos seus. Eu nunca vi um justo passar fome, a Bíblia vai dizer. Mendigar o pão. Então se aproprie das promessas de Deus para você viver uma vida de provisão e generosidade. E entender o valor daquilo que Deus tem derramado na sua vida. Essa parábola nos fala sobre a gente entender o que é material e o que é passageiro, porque tudo passa. Eu tenho uma amiga muito querida aqui da igreja, ela é uma artista, ela pinta aquarela. E esses dias ela participou de uma exposição chamada O Jovem Rico, e era sobre riquezas. E ela fez uma ilustração muito interessante, era uma caveira, de tamanho real. E a caveira tinha uma coroa, um colar e um tênis daqueles bem caros, assim, você não sabe nem quanto custa. Era muito legal a ilustração dela. E o nome da ilustração era assim: as coisas que você não leva para a eternidade. O que você não leva para a eternidade? Então essa parábola, a insensatez dele era essa. Não entender, porque, gente, a gente na nossa perspectiva terrena, facilmente, a gente se deixa levar por essa perspectiva que Jesus confronta. A Bíblia vai dizer que sabedoria é contar os nossos dias e ter uma visão de eternidade. Então a minha oração para você nessa tarde é que Deus toque a sua visão, sabe? E seu entendimento do valor, da extensão da sua vida. Você é um ser eterno. E Deus tem graça para você nessa vida e na próxima. Então a gente tem que viver com essa sabedoria dos céus. Essa parábola ela é um manifesto contra o materialismo. Não é sobre a riqueza, é o materialismo. É o amar as coisas que eu tenho e achar que isso eu tenho segurança. Então eu quero trazer rapidamente para você aqui algumas lições. Para lidar de maneira saudável com as riquezas desse mundo, você precisa ressignificar a sua relação com o sucesso financeiro. Sucesso financeiro é como se fosse um grande alvo, né, na vida da maioria das pessoas. Lucas 12:16, a gente lê na parábola. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem produziu muito. Ele tinha um sucesso. Agora olha o que diz Provérbios 8:18. Comigo, Deus falando, estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. E o que eu ofereço é superior à prata escolhida. Querido, que você busque, que você almeje algo que é superior. Que Deus te dê riqueza, mas que isso não seja o seu maior bem, entende? Porque a bênção do Senhor é superior a isso. E é duradouro, não é passageiro. É sobre um legado, é sobre uma vida. Então a gente precisa ressignificar. A gente vive num mundo onde muitas vezes as pessoas confundem a autoestima com patrimônio. Agora pensa como é que isso é difícil, né? Porque hoje você tem, amanhã você pode não ter. E aí, você não vale mais nada? Ressignificar esse valor, sabe? É ressignificar o seu próprio valor. Quem você é? Quem você se vê? Quantos de nós estamos nos escondendo atrás de filtros, atrás de números de seguidores, atrás de um nome, de uma função, atrás de talvez algo no ministério que você almeja, algo que você imagina que te dê valor. Mas sabe, gente, se um dia te faltar tudo, se um dia você estiver doente, se um dia você tiver algo assim muito vulnerável, você ainda tem o mesmo valor para Deus. Deus te ama tão imensamente. Hoje, amanhã e para a eternidade. Então ressignifique o seu valor diante de Deus.
Segundo princípio que eu quero trazer para você, para lidar de maneira saudável com as riquezas do mundo, use seus recursos para servir e transformar realidades. É muito interessante que a gente lê que esse homem rico, ele pensou consigo mesmo, porque ele era muito sozinho, né, gente? Pensou consigo mesmo. Ele disse, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais onde armazenar. Então eu disse, já sei. Ideia maravilhosa, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E aí eu vou guardar tudo que eu ganhei. Talvez ali perto de onde ele morava tinha gente passando fome, tinha talvez um familiar que estava em necessidade, e ele lá sozinho, né, ali na casa dele, bem chique, pensando, o que eu vou fazer? O que será? Já sei. Vou destruir um celeiro, às vezes não era um celeiro já grande, vou derrubar e fazer maior, porque é para mim, é meu, é para me servir, é tudo para mim. Meu, né? Quem tem criança aqui pequena que nem eu, você sabe. Né? É eu, para mim, é meu. É a imaturidade, a insensatez. O egoísmo anda de mão dada com a insensatez. Então, nem passou pela cabeça dele, mas a mente de Cristo é o contrário. Porque nós servimos a um Deus que é doador por natureza. Ele doa com excelência. Ele doa, ele dá, ele compartilha. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 8:9, que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de você, para que por meio da sua pobreza você se tornasse rico. Essa é a mentalidade do reino, sabe? A de doar, a de abençoar. Nosso pastor Carlito Paes, ele fala, a menos que você compreenda que já tem o que precisa, você nunca vai poder se desenvolver numa vida doadora. Só é possível fazer parte da dinâmica de uma vida satisfeita em Deus, quando você entender que é um devedor, tanto de Deus quanto das pessoas. Queridos, Deus já deu tanto para você. Às vezes a gente tem uma mentalidade consumista, uma mentalidade vitimista. Alguém sempre tem que fazer algo para você. Alguém sempre tem que dar algo para você. Um dia um primo rico vai te dar algo e os seus problemas vão ser resolvidos, né? Eu quero para mim, eu quero resolver para mim. Mas a gente tem que entender que na lógica do reino é o contrário. Deus já me salvou, Deus já me resgatou, Deus já me abençoou. Então eu devo a minha vida para Ele. Eu devo o amor ao próximo. Tudo que eu recebo da parte de Deus, eu sou apenas um mordomo. É apenas algo temporário. Então, Senhor, como eu vou usar isso para abençoar a minha família, abençoar o meu cônjuge, abençoar a minha cidade, abençoar a minha igreja? É outra mentalidade. E a Bíblia vai dizer que aqueles que compartilham mais recebem. Às vezes a gente acha que é o contrário, mas no reino não é. Você tem que ser esse canal do compartilhar e receber cada vez mais. Isso é um segredo espiritual do reino de Deus. Então, como está a sua mentalidade de servo ou de dono? A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Jesus, de uma vez, ele disse isso, né? Lá em Lucas 16, nenhum servo pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse não pode, é tipo não pode mesmo. É impossível. Ou você está do lado de cá, ou você está do lado de lá. Entendeu? Ou você é água, ou você é óleo. Sabe? É 100% separado. Porque é incompatível. E isso é uma palavra muito confrontadora, né? Das Escrituras e de Jesus. Porque, na verdade, quando Jesus é o seu mestre, o dinheiro serve a você. Mas quando o dinheiro é o seu mestre, você se torna escravo dele. Então, aonde está, de fato, o nosso coração? Nós somos chamados para ser livres em Jesus. Deixa eu te falar, Jesus não morreu na cruz para você ser escravo de nada, não. Você é livre nele. Livre para avançar, livre para empreender, livre para prosperar, livre para doar e fazer diferente. Livre para ter uma nova mentalidade. Porque você sabe, a generosidade hoje choca. É algo que é até muito raro de ver, né? Então use como você está usando o que tem nas suas mãos. Terceiro, para viver de uma maneira saudável com os recursos desse mundo, encontre a sua satisfação em Jesus. Aquele rico falou assim, não, agora eu vou curtir. Agora eu vou trabalhar o resto da vida, vou sentar, vou curtir e tal. E Deus falou assim, querido, sua vida, você tem mais 8 horas, né? A palavra de Deus, ela tem uma palavra muito forte, um conceito que se chama contentamento. Contentamento, sabe o que é isso?
Não é algo que você se diminui, não. É algo que você encontra na sua alma, um estado de paz e satisfação. Contentamento. Pessoas que vivem com contentamento deitam e dormem em paz. Pessoas que vivem em contentamento são gratas por aquilo que elas têm, mesmo sabendo que poderia ter mais. Pessoas com contentamento são mais sábias, então elas podem prosperar. Pessoas com contentamento têm relacionamentos mais saudáveis, porque elas encontram equilíbrio. 1 Timóteo 6, Paulo fala muito sobre isso. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E aí ele vai falar lá no final, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam a si mesmas com muito sofrimento. Então a gente tem esse contraste, um contentamento e uma vida, a vida gananciosa, a vida focada no materialismo é uma vida pesada, gente. É uma vida de frustração, é uma vida de, sabe, ano que vem vai ter um carro novo, vai ter a moda nova, vai ter a tendência nova. Então é uma corrida, sabe aqueles hamster naquela rodinha e não chega em lugar nenhum? Amor ao dinheiro é assim, o materialismo é assim. Isso é insensatez. Deus, Jesus nos chama a uma vida de sabedoria, de graça, de contentamento. Então oro sobre a sua vida nesse ano. Talvez você está passando por grandes turbulências financeiras, mas eu ministro sobre a sua vida paz, contentamento, gratidão. E na gratidão você vai descobrir as portas que Deus já separou para você, para a situação ser resolvida, para as ideias que você necessita, para as conexões que serão feitas. A sua provisão vem de um lugar de contentamento, não num lugar de escassez. Então vamos deixar de gastar energia, nessa rodinha que não leva a lugar nenhum e colocarmos o nosso coração no nosso Pai, que é o nosso provedor e que cuida de nós. Então viva uma vida satisfeita nele. Também faça escolhas financeiras que terão impactos eternos. Jesus disse para ele, insensato. Deus disse para ele, insensato. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. E quem ficará com o que você preparou? Qual vai ser o seu legado? Quem? Que legado, gente? Não é todo mundo só lembrar do seu nome. Legado é o impacto que você causa na vida de pessoas. A Bíblia fala que a gente pode investir financeiramente mesmo em coisas que geram legados eternos. Isso não significa que você não vai cuidar da sua casa, que você não vai ter uma vida excelente, uma vida de conforto, não é isso. Mas a Bíblia fala de tesouros no céu, investimentos no céu. E a bolsa de lá não cai não, viu? Está sempre acendendo. Então é um investimento que vale a pena. É insensatez, sabe? Você tem algo e você não fazer algo bom com aquele dinheiro, com aquele recurso, com aquele tempo, com aquele talento, é insensatez. Mas Deus te deu um curto período na terra, porque vai passar, para você usar com sabedoria o que você recebeu. E eu quero lembrar com você aquele provérbio que diz, o que eu guardei eu perdi, o que eu gastei eu tive. Mas o que eu doei, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho a alegria de saber que um dia eu dei uma oferta exponencial no começo do meu casamento para o telhado dessa igreja. Até hoje eu estou aqui embaixo, ó. Eu tenho a alegria de ver que um dia eu ajudei uma pessoa e eu vejo ela prosperando tão bem com seus filhos, com a sua família. Eu tenho isso. Doação é satisfação, é um legado que você já vê hoje. Então vamos viver, igreja, um legado de doação, um legado de vida, sabe? Faça diferença na vida de alguém. Amém. Ninguém tem tão pouco que não possa doar. Ninguém tem, sabe? Ninguém é fraco demais que não possa ajudar. Deus não te vê como uma vítima. Deus te vê como um mordomo, alguém que governa, alguém que abençoa, alguém que faz diferença, alguém que é digno. Então vamos viver com essa mentalidade. Lá em Mateus 25, Jesus falou sobre a parábola dos talentos. Alguns enterraram os talentos, mas outros multiplicaram. E tem uma recompensa no céu, porque
essa palavra termina dizendo: servo bom e fiel, receba a sua recompensa. Tem coisa que não é essa igreja que vai recompensar você, não é o seu liderado que vai recompensar você, mas o Pai do céu vai recompensar. Está lá a sua recompensa. E isso é muito especial. Vamos viver dessa forma. C.S. Lewis disse: existem dois tipos de pessoa. As que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz: seja feita a tua vontade. Porque Deus respeita a sua decisão. Respeita o seu livre-arbítrio. Respeita a forma como você decide viver essa vida que é tão passageira. Mas quando a gente entende a luz da eternidade, nossos valores mudam. Nossas prioridades mudam, não é assim? O que a gente achava importante, será que é tão importante assim? Será que é tão importante assim? A luz da eternidade, então nós precisamos perguntar ao Espírito Santo. Quais prioridades precisam ser transformadas na nossa vida? Robert Morris, ele diz: os bons mordomos gastam com sabedoria, economizam com diligência e dão com generosidade. Você tem um tempo nessa terra, vai passar. O tempo, sua idade produtiva, né, não vai durar para sempre. E o que você faz nesse tempo? Junta só para ti, só para si mesmo? Constrói celeiros maiores? Quando talvez alguém do seu lado, alguém da sua própria família está passando por uma dificuldade? Como você tem gastado suas horas, seus dias? Uma coisa muito forte do rico insensato é que ele era uma pessoa sozinha. Ele não tinha ninguém para deixar esse legado. Ele não tinha nem ninguém para aconselhar. Porque ele mesmo teve a ideia, ele mesmo respondeu a pergunta dele, ele mesmo fez. E quem teve que falar com ele foi o próprio Deus, porque ele não tinha nenhum amigo para falar não. Andar com pessoas, andar abençoando pessoas. Fazendo coisas grandes, coisas pequenas, um estilo de vida doador. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua carreira. Deus tem um propósito com as suas experiências, com aquilo que você tem nas mãos. Deus quer usar para abençoar alguém, para mostrar o coração dele, para fazer uma prova com você e mostrar que ele de fato é fiel. Então o que precisa mudar na minha e na sua mentalidade? O materialista, ele é imediatista. Eu quero agora, né? E as instituições financeiras bancárias já descobriram isso, né? Com uma coisinha chamada crédito. Né? Eu quero agora. Eu preciso agora. Eu quero esse prazer agora. Depois eu vejo como eu pago, né? Mas, gente, uma vida imediatista é uma vida pequena. Deus quer levantar o seu olhar nessa noite e mostrar que o seu legado é para a eternidade. A sua vida tem um impacto para a eternidade. Pode parecer que não na sua história, no que você tem vivido, nas dificuldades que você tem vivido, mas que você saia desse imediatismo do problema e pela fé receba os planos bons que Deus tem para você. Porque Ele continua cuidando, Ele continua trabalhando, Ele continua abençoando os seus filhos para abençoarem, para abençoar o reino, para abençoar o seu povo na terra. No final da sua vida, só vai lhe restar duas grandes questões. Duas coisas, sendo você rico, sendo você pobre, sendo você tendo muito ou pouco, sendo você com todas as graduações e pós que você pode ter, sendo não, talvez você tinha algo e você perdeu, talvez a sua família tinha algo e você perdeu. Eu não sei qual é o seu contexto, mas todos nós, desde o analfabeto até o pós-doutor, a gente vai ter que responder algo diante de Deus. O que você fez com o meu filho Jesus? O que você fez? Como você respondeu a esse convite, como nós vemos? E a segunda pergunta é: o que você fez com o que eu te dei? Porque a palavra diz também que a gente vai ter que dar conta daquilo que nós temos. A gente vai ter que dar conta até daquilo que a gente fala. O que você fez? E essa pergunta não é para trazer nenhum tipo de peso, porque se você está vivo respirando aqui, é tempo de responder.
É tempo de investir. É tempo de receber uma mentalidade que o céu tem para você. Então, como você responde a essas duas perguntas? O rico insensato tinha apenas algumas horas. Talvez você terá anos, talvez você terá décadas, eu não sei. Nenhum de nós sabe quanto tempo temos. Então, pelo que temos lutado? Por quem temos lutado? A vida, por si só, ela é uma loucura, não é? Ela é uma insensatez. Você só vai encontrar propósito na sua vida quando você descobrir que o seu Pai te criou e você foi criado para a eternidade para dar glória a Ele. Você foi criado para isso. E essa verdade precisa impactar a sua vida. Em outras palavras, onde e com quem você passará a eternidade. A eternidade. Essa tarde não é sobre riquezas, é sobre eternidade. Não é sobre investimentos, é sobre escolhas. É sobre prioridades. É sobre receber essa visão que o Pai tem para mim. Para a gente encerrar, eu quero convidar você a fazer essa oração. Nós vamos fazer essa oração juntos. Declarando uma nova postura, se assim você decidir. Porque Deus, a Bíblia fala que quem é insensato, é só pedir sabedoria, que Deus ama dar. Deus ama dar, Ele até dá de brinde a mais, assim, sabe? Então a gente pode orar e pedir isso a Ele. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Vamos lá, vai aparecer no telão. Senhor Jesus, vamos ler juntos. Perdão por todos os erros na minha relação com o dinheiro. Hoje encontrei a minha satisfação em Ti. Que nada possa roubar o meu coração de Ti. Eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida financeira e que ainda prosperarei mais. Que eu amadureça para gerir com sabedoria e nunca me apegue ao dinheiro. Conceda-me um coração generoso e que eu nunca me orgulhe das conquistas financeiras. Ajude-me a investir na expansão do Teu reino e construir um legado duradouro. Que a ansiedade não roube a minha paz e que eu caminhe na Sua segurança e provisão por todos os dias. Obrigado por ter minha eternidade garantida ao Seu lado e que eu aprenda a depositá-la na minha eternidade. Oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode fechar os seus olhos. Amém. Você pode fechar os seus olhos e eu quero fazer um convite para você. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu.
lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.